Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a sua vida. Estamos juntos para mais uma aula aqui no canal João Paulo Fonseca. Nós iniciamos algumas semanas atrás uma série de aulas sobre algumas matérias com relação às doutrinas bíblicas. E hoje nós aprenderemos sobre dons ministeriais. Muita gente tem dúvida com relação a isso, né? Se os dons ministeriais, se todos eles permanecem nos nossos dias atuais, qual é a forma de atuação com relação às pessoas que exercem ou têm um determinado dom ministerial, qual é a base bíblica e teológica para os dons ministeriais. Nós vamos aprender tudo isso aqui na nossa aula. Eu gostaria que você estivesse aí preparado com o seu lápis, com o seu papel e caneta e também com a Bíblia para aprendermos juntos. Eu não vou usar termos técnicos, é uma aula muito simples, numa linguagem acessível, para você entender toda essa dinâmica dos dons ministeriais para a igreja. Lembrando que a linha de pensamento aqui do nosso canal é uma linha continuista. Nós cremos sim na continuidade tanto dos dons espirituais como também dos dons ministeriais. Não existe nenhum verso nas Escrituras ou nenhuma passagem que prova o cessacionismo ou prova que os dons, tanto espirituais como ministeriais, cessaram após o período da igreja primitiva. Não existe passagem bíblica ou um texto bíblico que prova ou que sustenta essa linha de pensamento. Então nós aqui do canal João Paulo Fonseca, nós cremos sim na continuidade dos dons, tanto os dons espirituais como também os dons ministeriais. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem todos os nossos canais parceiros. Segue lá o nosso perfil no Instagram. E também, se você quiser aí também ser edificado por meio do conteúdo do nosso Instagram, é @canal João Paulo Fonseca. Segue lá, você será muito edificado. Bom, a aula de hoje nós vamos aprender sobre dons ministeriais. Eu vou dividir essa aula em 3 partes. Esta é a primeira parte. A primeira parte vai trabalhar um pouco sobre a definição, sobre o que seria dons e o que seria dons espirituais. Bom, o nosso objetivo com essa aula é entender quais são os dons ministeriais segundo as Escrituras que foram concedidos à igreja para habilitá-la a gloriosa incumbência de revelar ao mundo o amor do Pai e a eficácia da obra redentora do Filho. É interessante que muita gente confunde qual é a finalidade e a função de um dom. O dom não é para glorificar a nós mesmos, mas o dom ele nos foi derramado para a missão da igreja. Nós somos igreja, nós somos o corpo vivo de Cristo, vamos dizer assim, o corpo de Cristo. Então, cabe a nós essa missão e esse privilégio, claro que é uma responsabilidade, de anunciar a mensagem do Evangelho. Jesus ele disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Ele disse isso para os seus discípulos. Discípulos faz discípulos, até porque Mateus 28, 19 e 20, Jesus dá uma comissão ali aos discípulos, ide por todo mundo, fazer discípulos. Então os discípulos vão fazendo discípulos, cada discípulo se torna uma testemunha, começa a falar de Jesus Cristo, falar do amor de Deus na pessoa de Cristo. E hoje, graças a Deus, temos o Espírito Santo e temos a Bíblia, que é a palavra de Deus para nos instruir. Então é nossa incumbência revelar ao mundo o amor do Pai e a eficácia da obra redentora do Filho mediante o viver na plenitude do Espírito. E também eu quero trazer o objetivo dessa aula de ajudar você a identificar qual é o seu chamado dentro desses dons ministeriais. Então talvez você vai se identificar com algum deles. Então eu quero trazer esse entendimento para que o próprio Espírito Santo atue na sua vida, já que os dons ministeriais são derramados por Deus através do Espírito Santo, que derrama sobre nós dons. Então talvez aí você já tenha um chamado com relação a um desses dons, mas talvez estava faltando aí um despertar por meio da palavra, através da ação do Espírito Santo.
Então, em primeiro lugar, o que é um dom? A gente precisa definir alguns termos aqui na nossa aula para que a nossa aula não fique tão confusa, né? Deus ele se compraz em nos dar presentes, né? Da natureza divina, a generosidade para com a sua criação. E também a gente pode dizer isso com relação ao relacionamento de Deus com a sua igreja. Então, nesse caso específico, a Bíblia nos apresenta a expressão dom. O que seria o dom? É uma capacidade dada pelo próprio Deus para que os seus servos possam atuar de forma adequada nas esferas da igreja local. Os dons, portanto, são ferramentas à disposição da igreja para que exerça sua missão profética de proclamadora do Evangelho de Cristo. Então, os dons, portanto, são ferramentas à disposição da igreja, de modo que a igreja possa exercer a sua missão profética de proclamadora do Evangelho de Cristo. Então, o dom, como a gente acabou de ler, é um presente de Deus. É uma capacidade vinda e dada pelo próprio Deus para exercermos o seu chamado. Claro que nós temos dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. A gente pode dividir os dons nessas três esferas. Dons naturais são dons para as coisas do cotidiano, né? Por exemplo, tem pessoas que têm um dom, vamos dizer assim, para cozinhar, para poder fazer aquele cafezinho gostoso, né? Há pessoas que têm um dom, por exemplo, de línguas, né? E também no campo dos dons ministeriais nós temos, por exemplo, um evangelista, que também é um dom vindo de Deus. Então aí nós temos mais ou menos as três esferas para vocês entenderem. Um dom natural, um dom espiritual e o dom ministerial. A gente trabalha dentro dessas três esferas. Mas nós vamos concentrar a nossa aula nos dons ministeriais. E o que seriam esses dons ministeriais, né? Ministérios são serviços ou funções exercidos na igreja local como parte do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, no âmbito cristão, ministérios são serviços que devem ser exercidos por pessoas que tenham a mentalidade de servas de Cristo. Ele mesmo disse lá em Mateus capítulo 28, capítulo 20, versículo 28, que não veio para ser servido, mas para ser servo. Então, o próprio Jesus nos deixou o exemplo dele como servo. Então, o nosso papel no ministério é servir. Servir a Deus e servir as pessoas. Os dons ministeriais são específicos para homens e mulheres que têm a chamada de Deus para o ministério de servir a igreja. Então, como eu disse para vocês no início, tem pessoas que têm dons naturais, né? Cada um tem um dom natural, né? Tem pessoas que têm uma facilidade maior para, para ensinar. Tem pessoas que têm uma qualidade natural, por exemplo, né? Para desenhar. Eu não consigo desenhar nada, né? Então cada um tem um dom natural, né? Um dom que cada pessoa tem para as coisas do cotidiano. Há os dons espirituais também, que são para edificação da igreja, né? Que são usados na igreja, mas são dons dados a cada um. Cada um tem os dons que Deus dá, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 12 a gente tem essa descrição. E também nós temos os dons ministeriais, dons para serem usados no ministério, né? Ou nos ministérios. Então são esses dons que nós vamos trabalhar nessa aula, né? De um certo modo, todos os cristãos têm a responsabilidade de testemunhar a Cristo. E para isso, todos os salvos são chamados. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, né, tem um texto que a gente até disse ele, mas eu vou abrir aqui para vocês. Então pega a sua Bíblia e abre comigo no livro de Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Jesus estava ali perto de ser assunto aos céus e ele disse para os seus discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Lá em 1 Pedro, abre comigo sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 9. O texto diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Então, a gente não tem só o privilégio de ser, né, uma nação eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. O versículo nos dá o entendimento, na sua continuação, que nós somos chamados para proclamar as virtudes, tudo aquilo que Cristo nos proporcionou na cruz. E nós só conseguiremos proclamar essas virtudes através dos dons. Os dons que o Senhor tem nos confiado. É interessante que os discípulos, né, antes da descida do Espírito Santo sobre eles ali, eles não conseguiam fazer nada, né? Pedro, por exemplo, antes de acontecer ali a descida do Espírito Santo em Pentecostes, a única coisa que ele conseguiu fazer foi cortar a orelha do Malco, falar um tanto de bobagem e ainda negar Jesus 3 vezes, né? Os outros discípulos, a mesma coisa. Mas a partir do momento que desceu sobre eles o Espírito Santo, eles foram capacitados. Aí a igreja começou a crescer, a se tornar igreja mesmo. Várias vidas foram impactadas por meio da mensagem e a igreja começou a tomar forma. Então, nós só conseguiremos proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, através dos dons que o Senhor tem nos confiado. E esses dons os dons ministeriais, os dons espirituais que foram direcionados a nós. Já que os dons são para a igreja e nós somos a igreja de Cristo, os dons são para aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não há por que dizer que esses dons cessaram lá na igreja primitiva, já que a igreja começou a crescer, começou a se desenvolver, começou a alcançar os confins da terra após ali, né, o início ali da igreja no século I. A partir do século II a igreja foi chegando a todos os cantos do mundo. Quais são os elementos da chamada divina ao ministério? Então muita gente fica pensando e perguntando, né? Olha, beleza, eu estou aqui na igreja já há um tempinho, mas eu não sei bem, né, como é esse chamado divino, como é essa sensação, né, de receber um dom ou de desejar um dom. A chamada divina, né, para o ministério, o trabalho ministerial, sempre leva o cristão a sentir um profundo amor pelas almas. É a primeira coisa. E também o peso da responsabilidade pela sua salvação, sem pensar em posição, honra ou interesses materiais. Sabe por quê? Foi essa condição imposta por Jesus aos seus discípulos. Vamos abrir a Bíblia comigo lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 24. Mateus capítulo 16, versículo 24, Jesus vai falar sobre isso. Mateus capítulo 16, versículo 24. O texto bíblico diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Olha só que interessante. Se alguém quiser vir após mim, então a gente não é a gente vai e depois Jesus vai atrás, não, a gente vai após a Jesus, após mim. Precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e o seguir. Isso significa que as pessoas, ou a pessoa chamada, ela precisa e deve ser capaz de vencer todos os obstáculos e suportar os sacrifícios que lhe possam advir em consequência desta gloriosa decisão, em favor da mais gloriosa missão, que era encaminhar pessoas para o céu. Essa é a nossa missão, esse é o nosso chamado. Fazer discípulos, pregar o evangelho, anunciar a mensagem da salvação ao maior número de pessoas possíveis. Dizer às pessoas que Jesus Cristo é real, ele não é apenas uma história bonita, ele não é apenas uma imagem de escultura, não, Jesus Cristo está vivo, diferentemente dos grandes heróis que nós lemos aí em histórias fictícias. Jesus Cristo é totalmente real, ele venceu a morte. Ele morreu numa cruz para poder redimir a humanidade. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, venceu a morte, pagou o nosso preço e agora vivo está. E em breve ele voltará para levar a sua igreja, para levar para com ele. Assim como ele disse, né? Eu vou para o Pai, vou preparar morada para vocês.
Quais são essas características? Quais são as características desse chamado divino? Eu quero trazer 3 características. A primeira é que a chamada divina o inflama. A paixão pelas almas o domina. O executar sua missão ministerial lhe proporciona a maior felicidade possível. E é uma felicidade íntima. O fazê-lo com felicidade já lhe vale grande compensação. Então, para você ter essa certeza, né, essa convicção que é um chamado divino com relação ao ministério, já que é um chamado que vem do próprio Deus e ele vai derramar sobre você o dom, você precisa ter o entendimento que aquilo que você está fazendo ali na igreja é algo que te traz prazer. Então, por exemplo, você levar uma lição na escola dominical, você ser aquela pessoa que leciona as lições, isso lhe traz um prazer enorme e você consegue comunicar a mensagem de uma forma clara, onde todos entendem. Isso já é um elemento dessa chamada divina. Muitas pessoas têm um prazer, por exemplo, de servir, né? De estar ali na igreja, na parte da faxina, na parte de organização dos bancos, das cadeiras, do púlpito. Se isso te traz um prazer, uma felicidade, significa que você está cumprindo o seu chamado. O chamado divino nunca é um peso, é um privilégio. Talvez você tenha o chamado, né, de simplesmente cuidar de pessoas. Estar ali à disposição delas para poder ser um suporte. Se isso te traz um prazer, uma alegria íntima, enorme, indescritível, é porque você já está exercendo o seu chamado. E aí Deus derrama sobre você os dons necessários para que você possa cumprir esse chamado de Deus. O segundo ponto, com relação ao elemento da chamada divina, é a instrução e o preparo. Claro que tem o chamado, tem a capacitação do próprio Deus, mas é necessário um preparo teológico e espiritual para aqueles que foram designados ao ministério. É o que eu estou fazendo aqui com vocês. Estou dando esse suporte, essa base bíblica para você entender esse chamado. Mas é necessário você ter um discipulado na sua igreja, com o seu pastor, com o seu líder, aprender mais da palavra, aprender não só a parte teórica, mas a parte prática do ministério, as situações que ocorrem no ministério, para que o ministério não se torne um peso, mas um privilégio para você. Então é necessário você ter uma base bíblica, teológica, conhecer as Escrituras, saber defender a sua fé e saber o porquê você crê e, segue isso que o Evangelho te diz, para que você possa exercer o seu ministério de uma forma suave, de uma forma clara, de uma forma linda. Terceiro ponto é aliar esse preparo espiritual com o preparo intelectual. Para cumprir o ministério pelo qual o Senhor Jesus nos chamou, precisamos aliar o chamado, né, nós vamos ler a passagem lá de Efésios 4:11, com o poder do Espírito Santo por meio dos dons que ele concede. Esses dons estão descritos lá em 1 Coríntios 12, 1 ao 11. Né? Deus nos derramou vários dons, são os dons espirituais. Então a gente precisa aliar esses dons espirituais que o Senhor tem nos dado, a capacitação, o chamado divino para o ministério, com o preparo teológico e também o preparo espiritual. Então, ler a Bíblia, estudar, conhecer as Escrituras, conhecer as doutrinas bíblicas, se aprofundar, mas aliar com uma vida de oração, devocional, de jejum, de comprometimento, em não ser apenas um leitor, mas um praticante de tudo aquilo que essa teologia e essa base teológica traz para você, para que você possa exercer esse chamado. Claro que se aliarmos o chamado, o poder do Espírito Santo, o aprofundamento bíblico teológico e profundo, e esse conhecimento profundo das Escrituras, com esse derramar do Espírito Santo, todos nós poderemos exercer e completar essa habilitação para cumprirmos o chamado que o Senhor Jesus tem nos dado. A Bíblia também nos instrui a buscar zelosamente os dons, mas também progredir neles para a edificação da igreja. Para a gente encerrar essa primeira parte, eu vou ler um último texto, que está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 12. Olha só o que o texto diz.
Assim também vocês, visto que desejam os dons espirituais, procurem progredir para a edificação da igreja. Infelizmente, né, muitos cristãos almejam os dons para engrandecer a si mesmo. Muitos cristãos têm feito isso, mas os dons não foram derramados para o nosso engrandecimento. Os dons nos são dados para engrandecer aquele que nos deu os dons, que é o próprio Deus. Use esses dons para exaltar o nome do Senhor, para servir a igreja, para ser um canal de bênçãos para a igreja. E no final, toda honra e glória não vão ser dadas a você, mas sim ao Deus santo, vivo e imortal, invisível, mas real, que habita em nós por meio do Espírito Santo e que também zela por todos nós e graciosamente nos deu dons ministeriais para cumprirmos a comissão e chamado de pregar o Evangelho e fazer discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tem nos confiado. Então, ainda que o cristão receba dons extraordinários, ele precisa entender que os dons são dados por Deus para serem usados no reino em prol de servir pessoas. Qual é o seu chamado? Talvez o Espírito Santo está aí falando no seu coração. Na próxima aula nós vamos continuar e aí nós vamos adentrar aos dons ministeriais descritos na Bíblia, lá em Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 16. Que Deus te abençoe, que todos nós sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de toda essa verdade.